Olá pessoal, bem-vindos a mais um Brad Talks. Meu nome é Rodrigo Neves, sou presidente aqui da Brad Regional São Paulo, também CEO e fundador da Vitamina Web. Antes de começar nosso papo aqui, queria pedir para vocês ativarem o sininho aqui, seguir nosso canal no YouTube, entrar no site www.abrad.com.br, saber um pouco mais sobre a Brad e como a gente pode te ajudar a evoluir sua empresa, a melhorar seus processos aí no mercado digital como um todo, tá bom? Não deixe de ser associado, você que é agente digital, que você fazendo parte, cada vez mais a nossa entrega pode ser melhor para o mercado. Meu convidado de hoje é o Leandro Galha, CEO e fundador da HyperGov. Prazer, Leandro, muito obrigado por ter estado no nosso convite. É muito bom falar contigo, tá? A gente já se conhece de longa data, já fomos diretores juntos, né, na Abrad em São Paulo, a antiga APAD, e é um prazer te receber aqui. Obrigado, Rô, pelo convite. É muito gratificante participar aqui de todos esses novos conteúdos que a Abrad São Paulo tem feito. Inclusive, eu quero te parabenizar, porque o trabalho que você está fazendo à frente da Abrad São Paulo hoje, para mim era tudo que a gente queria fazer quando a gente era diretor, né? A gente tinha muitos desafios na época, conseguir mostrar, né, o retorno para o associado, o porquê é importante fazer parte de uma associação de mercado, e hoje vocês estão assim num outro nível. Eu sempre falo para você, né, faço posts, stories, sempre tentando divulgar a Abrad São Paulo, que hoje eu sou associado, e fico aí muito feliz até onde vocês estão chegando, e eu tenho certeza aí que tem muito também para percorrer. Muito obrigado aí pelo convite. Bacana, obrigado pelo agradecimento aí. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre o Leandro, a trajetória sua, tanto pela Abrad e como você chegou a fundar agora a HyperGov, que é uma agência, né, que vai ser especializada em atender contas públicas, né? Exatamente. Nós somos voltados para a consultoria, tá, na área de inovação e capacitação profissional para o setor público. Mas falando rapidamente da minha história, eu sou publicitário, fiz 40 anos esse ano, né? Então estou completando também 20 de mercado e estou muito feliz aí com esse momento, porque eu passei por departamentos de marketing, depois logo já fui para agências, e aí então fui fundador de uma agência digital junto com outros sócios, que fez parte de um grupo grande de agências. E nós tivemos esse negócio durante 10 anos, quando não tinha nem o termo marketing digital, Rodrigo. Eu lembro que a gente fazia aí pecinhas para a internet, pequenos sites aí para grandes anunciantes que a gente tinha no grupo de agências. Até que a gente se desenvolveu aí ao longo dos anos, se tornando uma das principais agências na época, né, no setor de digital. Hoje cresceu muito o mercado, né, pulverizou, você tem áreas especialistas e específicas, mas foi uma experiência enorme naquela época. E até que em 2018 eu saí da operação, vendi minha participação e montei uma consultoria voltada para business design. Ou seja, é aquela máxima que não tem produto ruim que boa comunicação salve. Entendeu? Então, hoje eu atuo em desenvolver o negócio antes que ele vá para a comunicação ou para alguma ação de marketing. Seja ele serviços ou processos. Você também tem essa área de produto dentro do business design, né? Mas para mim produto é algo muito voltado para a tecnologia, que é a sua área principalmente na sua empresa, né? Mas aí ela é muito técnica, você tem profissionais específicos para essa área, né? Desenvolvedores, profissionais da área de UX, então eu estou mais no desenvolvimento de processos, metodologias, gestão. A parte estratégica mesmo, de planejamento estratégico mesmo. A parte estratégica, exatamente, porque eu me formei em publicidade, sempre atuei como publicitário, mas eu sou pós-graduado na área de estratégia, né? Então sempre atuei nessa área. Foi justamente quando eu acabei me voltando mais para o desenvolvimento mesmo das estratégias de negócio, o desenvolvimento dos serviços em si, para que depois ele vá para o mercado das agências, né? Cara, e lembro quando a gente se conheceu, foi quando a gente foi em conjunto diretor da Abrad, né? E naquela época, na agência que você ainda pertencia, que estava no grupo, que você comentou, você já trabalhava com contas públicas, né? Exato. Então você sempre teve esse viés, sempre trabalhou muito com a parte pública, né? E você ganhou muita experiência com relação a isso, né? E daí, por isso que despontou a HyperGov. Exatamente. Então, como eu contei para vocês, até 2018 eu fiz parte desse grupo de agências. Quando eu saí, montei uma consultoria, na época chamada Squad,
onde eu montava grupos ali para rodar design sprint, processos de metodologias ágeis dentro desses meus clientes para a gente desenvolver os serviços. Então foi quando em 2018 eu comecei a atender por meio da minha consultoria chamada Squad na época, os meus clientes, onde eu desenvolvi por meio de metodologias ágeis o próprio serviço ou processos de gestão, ajudando, né, essas instituições, empresas a se prepararem para novas demandas dos consumidores digitais. Então, como você ser uma empresa que de fato atende às dores desses seus clientes. Só que eu nunca deixei de atender o governo, né? Nessa época da minha outra agência, eu atendi o governo do estado de São Paulo, diversas secretarias, atendi vários municípios, prefeituras, né? Várias prefeituras. A gente chegou inclusive a desenvolver na época, em 2014, o melhor aplicativo de meio ambiente do mundo. A gente ganhou um prêmio da ONU, a gente foi até Abu Dhabi receber esse prêmio, assim, foi um momento muito legal das nossas vidas, assim, um monte de moleque e meninas novas ali, criando algo tão grandioso. Na época, o governador Geraldo Alckmin que lançou, foi um projeto muito grande. Dali, cara, foi só crescimento, só que eu trabalhava especialmente com comunicação, eu fazia campanha publicitária para esse segmento. Foi que eu comecei a desenvolver projetos de hubs de inovação, conectar desafios do setor público com startups. E isso há 5 anos atrás, que não existia o movimento. E você vê hoje que o poder público está mais aberto, né, nessa questão de inovação, nessa questão de entender que ter um bom site, um bom aplicativo, um bom canal de atendimento online é essencial para atender os cidadãos? É essencial e eles estão percebendo isso, né? Porque hoje, Rodrigo, o consumidor, nós temos a mesma exigência de experiência e de solução para tudo. Então, se você tem os aplicativos no seu celular para chamar comida, para chamar um carro de carona, de mobilidade urbana, e você vai ser atendido pelo poder público e você tem uma grande diferença na experiência ou no atendimento, isso para ele é muito frustrante. E no final das contas, o cidadão ele vai escolher seu representante público, certo? Vai chegar a hora ali do voto, vai chegar a hora em que essas pessoas, essa conta vai chegar. E você acha que assim, o que você acha que se deve, né? Essa mudança de mindset é por causa dos novos consumidores, né, que são as pessoas mais novas, que são mais abertas à tecnologia, que consomem isso mesmo e elas acabam tendo esse tipo de exigência, né? Ou são por causa dos novos gestores do poder público que também têm essa mesma percepção? Assim, ou é o cruzamento dos dois, né? Você que está vivendo mais isso, você deve ter uma percepção maior do que está mais influenciando a mudança, porque às vezes não é só porque a gente está pedindo que alguém vai fazer, né? Cara, a sua pergunta ela é a própria resposta, porque de fato são as duas frentes, tá? Então nós temos hoje cidadãos muito mais conscientes e exigentes, tá? Eu percebo que por mais que a gente viva uma polarização muito grande, existe a discussão política e o quanto a política impacta nas nossas vidas. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu não pensava em política, né? Eu não pensava em serviços públicos. E eu vejo que hoje essa nova geração discute muito essas questões. Então, a gente tem cidadãos mais exigentes, mas você também tem uma nova geração de gestores públicos que estão percebendo que eles precisam entregar inovação, eles precisam trazer a transformação digital para dentro do setor público, mas principalmente, Rodrigo, a gente tem agora representantes lá no Legislativo que estão mudando a base disso tudo, que são as leis que regem o trabalho de comunicação, de tecnologia para esse setor. Então, recentemente, nós tivemos grandes conquistas lá no Legislativo, que foi a aprovação de algumas leis, como, por exemplo, o Marco Legal das Startups, que, dentre várias questões, facilita a contratação de startups, por exemplo, ou de empresas de tecnologia menores, por meio do setor público, né, por parte do setor público, o que antes não era possível, você contratar empresas menores e inovadoras para isso. E você tem também a lei do governo digital,
que incentiva diversas modificações nesse sentido. Então são vários movimentos, Rodrigo, que facilita e vai desenvolver muito o mercado do setor público. E hoje quem a gente digital que está nos assistindo aqui, se quiser começar a trabalhar com o poder público, né, existem inclusive sites, né, Calfesp também é um site que você se cadastra, tem outros sites que você pode até citar alguns aqui, que você se cadastra, o próprio poder público coloca lá quais são as necessidades que eles têm, né, de contratação. Eu mesmo, porque por atender o metrô de São Paulo e acabar atendendo outras empresas públicas, eu já atendi, assim, seja diretamente ou por intermédio de um parceiro, né, a gente acabou se cadastrando em alguns, né, e eu recebo bastante solicitação, né, às vezes umas coisas nada a ver, né, tipo, acontece por causa do debriefing, né, mas eles têm demanda demais, cara, toda semana eu recebo um e-mail com uma solicitação, então existem alguns sites específicos para isso, né? Você tem algum para poder citar para a gente aqui? Vai depender muito de qual esfera pública você vai atender. Tem muita coisa, mas sempre o próprio contratante, ele tem por obrigação disponibilizar as informações para a contratação, seja por meio de pregão online, seja por meio das licitações, todas as informações daquele contratante sempre estarão disponíveis, tá? Agora, aí o site que a gente tem que buscar esse tipo de informação são das prefeituras, do estado, seja dos do conselhos federal. de classe, seja da prefeitura, seja do governo federal, estadual. Então, por exemplo, não existe um site único. Então, eu tenho que realmente, talvez tenha que procurar qual município deixa eu buscar informação, ou qual estado, ou até mesmo a federação, ou se for algum conselho específico, como o CREA, que você falou que é um cliente que você atende, né? Exatamente. Então, se for na área de comunicação, existem todas as normativas da SECOM federal que tem diversas informações disponíveis para que você possa atuar nessa área. Mas a minha maior dica não é acessar determinado site, não, Rodrigo. É que todos possam e estudem o marco legal das startups, tá? Porque nós estamos falando dos agentes digitais aqui na nossa associação. Então a gente tem, além de agências, fornecedores de tecnologia, né, de soluções na área de comunicação, plataformas. Todos nós hoje podemos atuar no mercado do setor público. É um mercado enorme, com muita verba e principalmente falta fornecedor, Rodrigo. Falta fornecedor bom para esse setor. Então a minha maior dica é estudem o marco legal das startups e a lei do governo digital. Você acha que existe, assim, eu vou confessar porque eu vou falar de mim também, tá? Sempre tive muito medo de atender o poder público. E o medo do atendimento são alguns fatores principais. Eu vou falar alguns e você me contrapõe se ainda existe um pouco desse receio ou se ele já está superado, tá? Receber. Pagamento, né? Você ter pelo menos os que eu atendi, a gente fazia mediante... o pagamento nunca existia um pagamento de antecipação, né? Sempre era mediante a comprovação de entrega, evidenciar, aí tinha lá as etapas que você tinha que cumprir, chegava naquela etapa, fazia as evidências, lá o gestor do projeto aprovava, aí você fazia o faturamento, que às vezes demora 30, 60, 90 dias para você receber, né? Então isso aí acaba dificultando que uma empresa pequena que quer prestar o serviço, que às vezes não tem sustentação financeira para poder conseguir atender. Então esse era um desafio que eu graças a Deus eu nunca tomei um balão, né? Assim, nunca tive um problema com isso, mas era um grande receio e a gente teve que se estruturar financeiramente para começar a atender o governo. O outro ponto, eu falei três, mas só dois principais mesmo. O outro ponto é aquela angústia, aquele medo do outro lado, tá cagando e andando para o que vai estar sendo contratado, porque aquele famoso funcionário público, sabe? Que ele está ali, mas ele não tem interesse que o negócio ande bem e tal, que ele tenha que trabalhar, ele não tem esse interesse, sabe, esse engajamento, entendeu? Que isso é uma coisa que eu tinha grande receio. E confesso que a primeira eu não tive problema, mas a segunda eu tive ótimas experiências, mas também não tive experiências que não foram tão legais assim. Então eu tive os dois casos, entendeu? Hoje eu sei que não pode ser que aconteça isso, mas principalmente a parte financeira, tem mais flexibilidade? São dois pontos fundamentais que você colocou e é onde de fato existem mudanças, né? Na primeira questão relacionada a pagamento, o que eu deixo aqui para todo mundo que está assistindo, a questão do contrato é fundamental, porque há mudanças já, tá? Mas vai, como eu te falei também, muito do serviço que você presta,
do contrato que você está fechando, pode ser desde um pregão até uma licitação pública. Então, por exemplo, quando a gente fala de agências de publicidade, elas participam das licitações, né, com técnica e preço. Então, a partir daquele momento, você tem uma verba específica de comunicação para executar ao longo do ano, tá? E aí você vai prestando esse serviço, vai emitindo todas as documentações corretamente, que é uma parte muito trabalhosa, muito importante e técnica nessa área, porque no setor privado você emite os relatórios, os resultados e tal, mas no setor público, além disso, você precisa trazer toda uma documentação muito bem resolvida para isso. E nesse sentido, trabalhando da forma correta e um contrato muito bem amarrado, você não vai ter problema, tá? Eu, pelo menos, não tenho problema nesse sentido. Mas é claro, né? Cada contratante é um contratante, cada gestor é um gestor. E você tem, por exemplo, municípios que passam por muita dificuldade de caixa, de arrecadação hoje, que podem ter menos verbas e muitas vezes problemas de pagamento de fornecedores. Então, tem que ficar muito atento, levantar histórico, conversar com quem já presta serviço para aquele fornecedor. Rodrigo, nada muito diferente do que no mercado privado, tá? Mas as leis elas estão sendo modificadas também para facilitar essas contratações, porque antes era muito restrito aos grandes fornecedores e isso fazia com que o mercado também se acomodasse, porque para contratar tecnologia, poucas empresas podiam participar daquela licitação, porque ela tinha que ter um capital enorme, né? Ela tinha que ter um histórico gigante e aí fechava-se para poucos do mercado. E aí isso é ruim, porque você acaba criando ali uma dependência de poucos players e que muitas vezes não entrega o melhor serviço. Tá? Hoje, agora com as mudanças que vem aí com o Marco Legal das Startups, por exemplo, isso muda drasticamente. E aí, eu acho que inclusive é uma pauta, Rodrigo, que eu deixo aqui para a gente trazer alguém para falar sobre o Marco Legal das Startups aqui no canal da Abrad. Então você está intimado a convidar alguém aí, vamos fazer um webinar sobre isso? Vamos, fechado, porque é super importante para os nossos associados, porque é um mercado enorme que a gente precisa atuar. Tá? E o segundo ponto é sobre o colaborador, né? Então, quando a gente fala de transformação digital no setor público, não adianta apenas falar sobre tecnologia. A gente precisa conectar os colaboradores nessa transformação, trabalhando a cultura da inovação. Como que a gente pode desenvolver novas metodologias de gestão para dentro do setor público. Tá? Então, eu vivo isso hoje com os meus clientes. Né? Então, você traz uma iniciativa muito forte para o desenvolvimento tecnológico, você contrata profissionais de mercado, porque o setor público também pode contratar pessoas de mercado, só que você tem uma grande parte dos profissionais que são profissionais de carreira, que estão há muitos anos lá dentro. E muitas vezes esses profissionais, eles não são valorizados, Rodrigo. É claro que você tem profissionais de todo tipo. Tem aqueles que estão afim de fazer, tem aqueles que não estão afim, que igualmente no setor privado nós temos. Mas foi aí que eu entendi que existia uma grande oportunidade de mercado. Como conectar esses profissionais que são os profissionais de carreira, que estão lá dentro, conhecem bem a máquina pública, para que eles se capacitem com essas novas metodologias de inovação, de gestão e façam parte de um processo global de transformação digital daquela instituição. Foi aí então que eu fundei a HyperGov, agora recentemente, com a evolução da minha consultoria, que eu abri em 2018, a Squad, e agora junto com a 77, que é um hub de inovação do Roberto Pina, um cara incrível, foi fundador da Cielo, um cara genial na área de finanças, super reconhecido nesse mercado. Ele é investidor em startups, acelera startups, ele foi meu cliente na minha consultoria. Foi então que a gente criou uma conexão muito grande e a gente decidiu então fundar a HyperGov, que é uma empresa voltada para cultura de inovação e capacitação dos profissionais do setor público, para que a gente possa aí conectar com essa transformação digital que todo esse setor está vivendo, né? Bacana demais isso aí. Você comentou uma coisa e eu queria dar um alerta, uma dica, não chame como quiser, observação, né? Quando você vai trabalhar com o setor público, a coisa que é mais burocrática, para não falar chata, né? E necessária, né? Só que ninguém se preocupa com isso nas empresas hoje, quando você vai fazer no privado, é documentar tudo. O nível de documentação para atender o poder público
ele é muito alto, né? Você tem que ter uma documentação inicial realmente bem descrita do que você vai fazer, aí você executa, e você tem que ter uma documentação final de que realmente aquilo foi feito, teve resultado ou não, depende de cada caso, ter evidenciamento, né? Porque você tem que trabalhar com dinheiro público, né? Então, assim, é um dinheiro diferente, é dinheiro, mas é um dinheiro diferente. Você realmente, o nível de prestação de contas que você tem é muito maior. Então, para quem for também trabalhar com o poder público, pense somente nisso, documentar sempre tudo ter aprovação. Exato. E realmente você ter evidenciamento de tudo que foi feito, que realmente foi feito, foi entregue, porque o TCU, né, o Tribunal de Contas da União, né? E o Ministério Público. E o Ministério Público, ele pode querer, em algum momento, abrir um nível de contrato, por qualquer fator, auditar. Exatamente. E a sua empresa vai estar envolvida lá e ela pode passar uma auditoria. Não quer dizer que seja uma auditoria ruim, pode ser uma auditoria apenas de verificar o que aconteceu, mas você tendo tudo documentado, tudo certo. Exatamente. Rodrigo, no setor público a gente já viu tanta notícia, né, sobre corrupção, tantos problemas que a gente vive aqui no Brasil e em outros países do mundo, mas nos últimos anos evoluiu muito essa área, essa parte jurídica e de prestação de contas, né? O TCU e o Ministério Público, eles fiscalizam, né, toda a prestação de serviço voltada para esse setor, né, o investimento desse dinheiro. Então, evoluiu muito e isso significa que a gente, como fornecedor, precisa trabalhar fortemente nessa área, né, de prestação de contas, documentação. Então, não tem como fazer coisa errada, cara. Essa é a grande verdade para aqueles que pensam, né, como era. Né? Pensa que vai tirar vantagem, hoje em dia não existe mais isso. Não existe, cara, porque é tudo muito bem feito, tá funcionando muito bem essa área, tá? Então, hoje você precisa ter uma equipe técnica, inclusive, para cuidar de documentação, uma equipe jurídica muito boa, também especializada na área do setor público, para você poder atuar. Mas é claro, mesmo como uma empresa pequena, você consegue contratar esses profissionais para te ajudar a prestar serviço para o poder público, tá? Mas você colocou um ponto, Rodrigo, que eu gostaria de citar, que é como que a gente faz a inovação com o dinheiro público, né? Porque a inovação, ela parte do pressuposto que você precisa testar. Você precisa investir em MVPs, né, em produtos, em serviços que você rode para testar, para depois melhorar. E o erro faz parte desse processo de inovação. Errar é necessário, na verdade, só que você precisa errar rápido, certo? E o erro hoje em dia é visto no poder público como um desperdício de dinheiro, né? Como um desperdício de dinheiro. Então, por exemplo, no setor privado, nas empresas mais avançadas tecnologicamente, né, você tem testes a todo momento acontecendo. Então, é um erro calculado. Você precisa entender qual que é o retorno do seu cliente, do seu usuário, para você ir desenvolvendo aquelas novas funcionalidades ou os novos serviços. No setor público é a mesma coisa quando a gente diz sobre... hoje você está querendo dizer que eles entendem mais sobre isso. Eles entendem que tem necessidade de fazer esses processos também de MVP, de teste de bancada, erros, né? Exatamente. O erro faz parte do processo. Os gestores que têm essa mentalidade de inovação têm essa visão. Por exemplo, eu presto serviço por meio de uma agência de publicidade para um cliente chamado CREA, que é o CREA São Paulo, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. O meu cliente é o Vinícius Marquesi, que é o presidente lá, e é um cara com uma visão extraordinária para o desenvolvimento do setor público. Ele é um cara, ele é mais novo que eu, ele é engenheiro, né, conhece muito bem da máquina, do sistema profissional, é um conselho de classe, são 330 mil engenheiros ou profissionais da agronomia e das geociências. E a gente está desenvolvendo um projeto de transformação digital enorme lá, ele trouxe profissionais incríveis do mercado, existe uma superintendência de inovação que ele criou, ele trouxe o Israel, que é um profissional de mercado também que está fazendo um trabalho incrível lá com toda a nova equipe. Só que existe também os profissionais que são os profissionais de carreira, né? Então o nosso desafio, além de trazer todas as tecnologias que estão sendo implementadas, agora é conectar essas pessoas para dentro de uma cultura de inovação. Todo mundo trabalhando junto para essa mudança, né? Só que ele, como cliente, ele nos puxa e ele sabe que é necessário testar para evoluir. Esse erro calculado, errar rápido para você se desenvolver, é fundamental no processo de inovação. Então, depende do cliente. Se o cliente tem essa visão, fica muito mais fácil para nós. Só que com relação ao dinheiro público, você tem que fazer de uma forma diferente, como nós estamos fazendo lá.
Você coloca pequenas soluções para testar que não demandam tanto investimento e você coloca esse MVP para testar, esse piloto, né? Dentro dessa cultura Lean Startup, você coloca essa funcionalidade para rodar e aí ela funcionando, você vai e faz um investimento maior. Mas aí é necessário você abrir licitação, chamamentos públicos para contratar fornecedores que de fato consigam colocar aquela solução para rodar. E aí onde entra a nossa grande oportunidade de mercado, porque o setor público está se desenvolvendo, está inovando, você tem novas leis que favorecem esse contexto, mas agora precisa de bons fornecedores no mercado, Rodrigo. Então eu aproveito mais uma vez para deixar o convite para todos os nossos associados para entenderem melhor esse segmento e vir para atender esse mercado. E o melhor de tudo, Rodrigo, quando você faz um bom trabalho nesse setor, todos nós ganhamos, né? Porque nós somos os cidadãos. Você passa a ter serviços públicos mais eficientes. Exatamente. E aí, cara, é muito gratificante. É uma relação ganha-ganha, né? Exatamente. Leandro, queria te agradecer pela sua presença aqui, um ótimo papo. Não foi um papo, foi uma aula, né? E muito insight para quem quer começar a trabalhar com esse segmento de mercado, que é o poder público, né? Quer deixar algum recadinho pessoal no final aí? Eu quero sim, primeiro te agradecer, Rodrigo, pelo convite. Eu estou acompanhando aí todos os episódios do Abrad Talks que você, como presidente aí da Abrad São Paulo, tem feito um trabalho de conteúdo, né, para nós associados muito importante. Então, mais uma vez, parabéns por todas essas iniciativas. Obrigado a todos aí que assistiram. Então, quem quiser saber um pouco mais, eu tenho produzido conteúdos a respeito desse tema nas minhas redes sociais. Então, no meu Instagram, que é o @leandro.ogalha. No LinkedIn é só buscar também como Leandro Galha. Eu tenho produzido bastante coisa por lá também. E eu lancei recentemente meu podcast. Tá? Então, é um formato de pílulas, são episódios de 5, 7 minutos, com temas muito específicos. Em alguns casos eu tenho ali um convidado ou são temas que eu trago sozinho aí para empreendedores que querem inovar em seus negócios. Então, é só ir lá no Spotify e buscar por Hackeando o Seu Negócio, ou por Leandro Galha também, que vai aparecer. Beleza, gente? Obrigado aí a todos. Rodrigão, obrigado mais uma vez, viu, cara? Obrigado, valeu. Até mais. E, pessoal, até o próximo Abrad Talks. Um abraço.